Estimados irmãos e irmãs em Cristo, este Evangelho nos mostra a missão dos apóstolos enviados por Jesus para irem aonde Jesus devia ir. Então, se nós lemos um pouquinho antes desse trecho, é aquele trecho onde Jesus fala que a messe é grande e os operários são poucos. Pedi ao dono da messe que envie operários. Para dizer que a missão, ela sempre é bastante desafiadora. E muitas coisas nós gostaríamos que Jesus fizesse por nós. Porque a gente tem insegurança, a gente tem medo, a gente não consegue, em muitas situações, lidar com as decepções e as frustrações. Por isso que a gente quer que Jesus faça por nós algumas coisas. E Jesus manda os apóstolos, chama os apóstolos, Evangelho de ontem, e os envia em missão. E os conselhos da missão são bem simples. Jesus fala para anunciar que o reino de Deus chegou, esse é o grande anúncio, e para fazer aquilo que ele fazia: curar os doentes, libertar os presos do mal. Quer dizer que a missão dos apóstolos e da igreja, a nossa missão, não é diferente da missão de Jesus. Jesus fala também a questão do apego às coisas materiais. O Evangelho que nós acabamos de ouvir é bastante incisivo: não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro, nem sacola, nem 2 túnicas, nem sandália, nem bastão. O operário é digno do seu salário. Para dizer que, já que nós vamos anunciar, é preciso também confiar na providência. Nós queremos seguranças. Se não tiver isso, eu não vou fazer. Qual que é a garantia que eu tenho de que as coisas que eu não vou passar nenhum apuro, Nós não queremos passar apuro em nenhuma situação. E certamente que, se coisas materiais são preocupação para nós, certamente que a maior preocupação nossa é de o nosso anúncio não ser acolhido. A gente anuncia e pode ser que algumas pessoas não vão aceitar. E Jesus fala sobre isso. Fala: se a casa for digna, desça a vossa paz sobre ela. Se ela não for, volte para vós a vossa paz. Quando é que nós vamos perder a paz? Essa é a questão. A gente perde a paz. Mas Jesus fala: não é para perder a paz. Mesmo que alguém rejeite. Todo mundo aceitou a pregação de Jesus? Não. Teve gente que viu o milagre de Jesus e não acreditou nele. Então, qual é a pretensão que nós temos de que a nossa palavra vai converter todo mundo? De que o nosso ensinamento vai ser suficiente para aquela pessoa tomar uma decisão de mudança na vida? Então, nós contamos com a graça. E a graça é de graça. Esse é o Evangelho. De graça vocês receberam, de graça também vocês vão dar. Nesse sentido também é para nós entendermos que nós colaboramos com a missão, mas quem faz o reino de Deus crescer é Deus. Tem um trecho do Evangelho que Jesus fala: ninguém vem a mim se o Pai não o atrair. Todos que o Pai atrai, vêm a mim. Então, para dizer que até no projeto de Deus as coisas são previstas e bem organizadas. Nós podemos ajudar que algumas coisas sejam facilitadas, mas não somos nós que fazemos a obra se desenvolver. Nós somos um pedacinho só na grande obra do projeto de Deus. E aí Jesus, então, envia seus apóstolos e nos envia a missão. Quem é que é responsável por fazer a diferença nas realidades onde nós vivemos? Somos nós. Nós não vamos fazer coisas extraordinárias. Pode ser que a gente
gostaria que tivesse muitas coisas extraordinárias, porque isso chama mais atenção, né? Os grandes milagres, as grandes curas. Mas a graça trabalha de uma maneira discreta, no ordinário, no dia a dia, na convivência. Se a gente pensa, com quem que nós temos que ter mais caridade? É com as pessoas que estão próximas. Quem é o meu próximo? Aquelas que estão mais perto. Começa em casa, começa no trabalho, começa no nosso grupo de igreja. E nessas pessoas que a gente vê as fragilidades delas e elas veem as nossas fragilidades. Então é nesse grupo que nós temos que aprender a falar de Jesus e a ser testemunhas de Jesus. Nesse sentido, hoje, a Santa Paulina, essa santa missionária, que era italiana, mas veio para o Brasil ainda menina, pequena, e desde o início ela já tinha uma disposição de cuidar das pessoas enfermas. Fala que quando criança ela cuidou de uma senhora que estava com câncer, que ela deixava até essa senhora ficar na cama dela e ela dormia no chão. E depois, nesse espírito de serviço, já adulta, ela começou a cuidar de idosos e enfermos, principalmente as pessoas com câncer e com diabetes, né? Padroeira dos diabéticos e das pessoas com câncer. Duas doenças muito graves, que a gente que tem pessoas que têm esses problemas de saúde, a gente sabe como são graves, né? E a Santa Paulina então reuniu lá com outras amigas e começou a criar esse grupo, cuidando principalmente de ex-escravos, idosos e enfermos. Mas elas quiseram ter esse cuidado. E como a congregação fosse se desenvolvendo, a Santa Paulina se tornou a superiora e até para ela teve perseguições, não de fora, de dentro, até da igreja, né? Tudo pertencia a São Paulo, ela foi denunciada no tribunal eclesiástico, imagina só, né? A gente lê a história dos santos e acha que foi tudo sem nenhuma dificuldade, tudo fácil, e não foi tudo difícil. E ela foi tirada do cargo dela, e vamos dizer, ela foi rebaixada, e ela ficou em silêncio nesse tempo, em obediência. Por que Deus permite tanta perseguição e sofrimento? E os santos aceitaram a perseguição, e ela aceitou. E ela, sendo rebaixada, continuou no seu serviço de freira, de cuidados. E mais para o final da vida, pelo problema de saúde, ela perdeu a visão, né? Diabetes que ela tinha, ficou cega. Depois ela teve que amputar o braço direito, imagina só, né? Então, a gente ouve as histórias e às vezes isso passa desapercebido. Mas isso é algo terrível da gente pensar quanto sofrimento, né? E só no finalzinho da sua vida é que todo aquele processo contra ela foi resolvido e ela voltou a ser aquilo que ela era, né? Mas antes sofreu bastante. E a gente pensa, né? Quanto sofrimento que as pessoas passam para poder testemunhar a sua fé. Nós queremos viver a fé na facilidade, sem dificuldades, sem desentendimentos, sem perseguições, sem dores, sem doenças também, sem morte, certamente que é a coisa pior que nós enfrentamos. Mas isso é uma realidade, e é uma realidade que Deus quer nos ensinar. Até de algo que é ruim para nós, Deus pode tirar algo bom? Pode. Isso é o que ensina Santo Agostinho, né? Por que Deus permite o mal? Deus permite o sofrimento na nossa vida para que a gente talvez seja um pouco mais humilde diante dele, nesse sentido do Evangelho, até desapegado às coisas materiais que a gente acha que nós precisamos tanto das coisas materiais, tanto do dinheiro, tanto do poder,
E na verdade nós não precisamos nada disso. Nós precisamos de viver aquilo que aprendemos com Jesus. Quem é comprometido com Jesus deve viver o amor de Jesus na prática. E justamente isso que é o mais difícil. Interessante, nesses dias nós estamos lendo o livro de Oséias. Oséias, que profeta que Deus mandou falar ao povo sobre o amor que Deus tem pelo povo e que é rejeitado e que tantas vezes é traído pelo mau comportamento e injustiça do povo. Ainda diante da rejeição, Deus não deixa de amar. Até esse último trecho da leitura, né? Parece, é como se a gente estivesse falando do Sagrado Coração de Jesus. Diz assim: meu coração comove-se no íntimo e arde de compaixão. Não darei largas à minha ira. Sou Deus, não um homem, um santo no meio de vós. Não me servirei do terror. Às vezes, no caminho da fé, a gente até escuta algumas pregações por aí, né? Que quer converter as pessoas. E passa tanto medo que a gente fala, nossa, mas Deus está bravo hoje, né? É assim que Jesus quer nos conquistar? Pelo terror? O que nós ganhamos pelo terror? Alguém que ama vai conquistar pelo terror ou pelo amor? Essa é uma decisão nossa também, né? Claro que a gente tem que falar contra as injustiças, falar contra os maus comportamentos e os pecados, falar de conversão, mas sempre com amor. Se não for com amor, a nossa pregação não vai converter ninguém. Pode até ser bonito, mas não vai converter. Quem quer seguir Jesus não pode querer segui-lo por medo. Tem que seguir por amor. E somente por amor que a gente suporta o sofrimento. Se não tiver amor, a gente não suporta. Então peçamos ao Senhor que nos ajude na nossa vida, nas nossas escolhas e no ciclo de pessoas que nós convivemos, que nós saibamos escolher sempre esse caminho de Jesus. Seguir Jesus, seguir os seus passos e imitá-lo e suportar quando a cruz parece pesar um pouco mais. Santa Paulina, rogai por nós.